Primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Danilo e do Bruno da Tricorp para fazer esse papo com a gente. Bom, a ideia aqui hoje é fazer uma conversa sobre Private Equity, né? A gente até deu o título de Investindo na Economia Real. Então, a ideia é fazer um apanhado aí dessa indústria, falar um pouquinho de alguns cases que a gente investiu junto com a Tricorp, e depois a gente até abre para perguntas. Enfim, a ideia é fazer um papo aí de uns 45, 50 minutos, depois a gente deixar mais uns 10, 15 minutos no final para perguntas. Tem um chat aqui, as perguntas podem já começar a serem mandadas aqui pelo chat, a gente vai lendo, e o que a gente não conseguir responder aqui, eventualmente a gente pode responder depois de maneira direta. Essa apresentação está sendo gravada, então também para quem não conseguir ver inteiro, ou quem quiser assistir depois, ela vai estar disponibilizada no nosso site, no nosso canal do YouTube. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marco Bismarck, sou sócio da TAG, sou gestor dos fundos também. E a ideia, antes da gente começar o papo, o Dan Cava, nosso sócio e CIO, vai fazer uma breve introdução aí sobre a nossa visão e sobre como a gente está vendo os investimentos, principalmente nesse mundo aí de juros mais baixos, como a gente está vendo investimentos em ativos, né, em ativos privados e Private Equity, Venture Capital, falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, vamos lá. Bom, boa tarde, obrigado Marco, obrigado Danilo, obrigado Bruno, obrigado a todos os participantes. Acho que esse feriado que não é feriado, né? Então acho que todo mundo está se dispondo aí. Primeiro o Danilo e o Bruno a estarem aqui conosco hoje, a terem aceitado o convite. A ideia é fazer uma introdução bem rápida, né? Acho que os clientes mais antigos e quem tem tido contato mais próximo conosco, com todo o time da TAG, sabe que uma das nossas principais teses de investimento é que o Brasil vai ter juros mais baixos por mais tempo. A gente está com a taxa Selic aí a 2,25, e juros mais baixos não significa que essas taxas vão para zero, vão para baixo de 2, ou que elas vão ficar em torno de 2 a vida inteira, mas se a gente pegar a própria curva futura de juros, ela aponta para uma alta já para 7, 8% em algum momento dos próximos 3, 4, 5 anos. Mesmo se a taxa de juros voltar para 7, 8%, ainda vai ser um juros de um dígito, que é um patamar muito baixo historicamente para o Brasil. E dentro dessa nossa tese de investimento de juros mais baixos por mais tempo, a gente tem a convicção que o investidor ele vai precisar de abrir mão de algumas diretrizes de investimento, né? Ou ele vai ter que abrir mão de volatilidade ou de liquidez. Então, o movimento que a gente tem visto acontecer, que tem sido o movimento mais visível, tanto em termos de preço como que a gente consegue mensurar, é a ida do investidor para o mercado de renda variável. Eu acho que é o primeiro ativo que vem à cabeça, talvez seja o ativo mais fácil que o investidor tenha para fazer a migração lá do CDI para a renda variável, né? A gente viu aí que os CPFs na B3 já bateram mais de 2,5 milhões de CPFs, lembrando que há poucos anos atrás eram menos de 500 mil CPFs na B3, essa alta foi em coisa aí de 2, 3 anos, e a gente tem visto aí de fato uma boa performance no geral da Bolsa Brasileira. Acho que o caminho mais rápido do investidor local foi ir para a Bolsa, mas acho que a mensagem que a gente tem tentado passar para os investidores é que esse não é um único ativo para você ter na carteira ou para você fazer a migração. A gente vai ter outros ativos e outras oportunidades nessa linha de termos ou menos liquidez ou mais volatilidade, né? Acho que o Brasil passou décadas tendo um ativo que estava em extinção, que era um ativo que tinha retorno alto de 2 dígitos, era um ativo que não tinha volatilidade e tinha liquidez, que era o CDI, né? Quando o CDI era 12, 13, 14%, era muito fácil, diante de qualquer incerteza, você pegar os seus recursos e botar todo no CDI e dormir tranquilo, né? Então, se a gente tivesse numa crise como a gente tivemos diversas crises na década de 80, na década de 90, quando o CDI era 15, 20, 18%, você tomava um drawdown de 4, 5, 6% no teu portfólio no começo do ano, né, como a gente teve agora em março, você botava no CDI e você ia ter teu portfólio rendendo nominalmente positivo. Hoje isso acabou, acho que é a primeira vez na história do Brasil que a gente está passando
passando por uma crise que ela não passa por um aumento de juros, né? Todas as outras crises no Brasil, você tinha algum problema cambial, ou de inflação, né? O câmbio afetava a inflação, o Banco Central tinha que subir os juros para conter ou o câmbio ou a inflação, e essa crise está sendo diferente muito em função de estarmos vivendo um período de crise com a inflação baixa, com a atividade baixa e com juros baixos, né? Que é uma crise muito mais parecida com as crises que a gente viu durante vários anos nos países desenvolvidos. Então, dentro desse conceito, um dos trabalhos que a gente tem feito em termos de estudos, diligência e profundidade é entender um pouco esse mundo e esse mercado de private equities, que no mercado de países desenvolvidos já é um mercado muito desenvolvido, que está apenas começando aqui no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, um portfólio normal de pessoa física nos Estados Unidos, ele já é 60% equity, 40% outros, né, que na média é renda fixa. Quando você vai para estruturas mais complexas, para fundos de endowments, fundos de pensão e etc., você já tem fundos, né, o fundo de endowment de Yale já tem 70% em private equities e venture capital, para vocês terem uma ideia da complexidade e do avanço que essas instituições já tiveram em países desenvolvidos. Quando você vai para países mais parecidos com o Brasil, digamos assim, um caso que está mais perto da gente, que é o caso do Chile, né? O Chile já tem juros muito baixos há muito tempo. Você pega fundo de pensão no Chile, ele já tem 80%, 90% fora do Chile, né? O Chile é um país pequeno, uma economia pequena, não tem tantos ativos, tantas oportunidades, um mercado de capitais pouco desenvolvido, mas lá o regulador já permite que eles tenham aí 70%, 80%, 100% dos seus ativos fora do Chile, e obviamente que eles migram para ativos mais ilíquidos. Então, a nossa ideia aqui é trazer a Tricorp. A gente já tem uma parceria, a gente já tem investimentos com a Tricorp, principalmente para a nossa área de pessoa física. A gente ainda não caminhou para uma parceria na área institucional, mas a gente acha que é um caminho que invariavelmente vai acontecer, e a gente não acha que é no médio e longo prazo, a gente acha que é no curto prazo. Eu não vou apresentar a Tricorp, acho que eu vou deixar eles falarem um pouco sobre eles. Eles estão num nicho de mercado ali mais pequeno e médio, né? Eles não são focados nesses mega deals, mas deals que a gente, dentro do conceito de private equity no Brasil, está mais nesse nicho de pequeno e médio. Os últimos deals deles está mais para o nicho de médio do que de pequeno, mas eu vou deixar eles se apresentarem um pouco. E a ideia é um pouco trazer exatamente coisas diferentes do que a gente tem feito, do que a gente tem olhado, e a gente está bastante otimista que vão ter muitas oportunidades de investimento no Brasil. Obviamente, a gente tem que entender os riscos embutidos, a liquidez e afins, mas acho que esse mercado de private equity e venture capital tem tudo para decolar aí no Brasil nos próximos anos. Vou abrir a palavra aí para o Marco Bismarck, que tem sido o nosso moderador oficial das lives, e deixar ele tocar aí com o Bruno e com o Danilo. De novo, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Dan. Vamos lá. Bom, pegando o gancho aí, então vamos deixar o Bruno e o Danilo falarem um pouquinho, né, se apresentarem, falarem um pouquinho da Tricorp, e aí depois a gente parte para falar um pouquinho mais do mercado de private equity em si. Maravilha. Dan e Marco, super obrigado pelo convite. Só um comentário, eu vi que o nosso sócio Felipe também entrou aqui, então ele vai poder se juntou a nós aí para poder contribuir um pouquinho nesse papo. Obrigado pelo convite. Um breve resumo da Tricorp. Nós somos uma casa 100% focada em private equity. Nós temos 8 anos de existência e 100% focado em private equity com a tese de growth. Empresas de alto crescimento, de receitas e lucros ao longo do tempo, num segmento pouco explorado, que é onde nós achamos que tem oportunidade de geração de valor, que é o middle market, que para nós são empresas de receita entre 50 e 400 milhões de reais por ano. Nós fundamos a Gestor em 2012, o Felipe é um dos fundadores, obtivemos a licença aí de gestores e captamos um primeiro fundo em 2013, um fundo menor, no qual nós tivemos 3 posições. Uma empresa de administração de condomínios, uma empresa de cafés especiais, uma rede de cafés especiais, e uma companhia de software, software como serviço, focada em automação de força de venda.
Esse fundo nós já devolvemos 1/5 do capital para os cotistas, tivemos uma saída, uma dessas 3 posições houve uma saída, que nós entregamos uma taxa de 32% anualizada, e as outras 2 posições estão em carteira ainda, e continuarão por mais um tempo, ainda tem uma certa maturação para chegar na liquidez. E também depois nós podemos entrar em detalhe ao longo do papo, né, nas posições. Em 2016 nós captamos um segundo fundo, que ele já nasceu com o objetivo de ter apenas uma posição, era uma situação especial, em que nós fomos a primeira gestora de private equity do Brasil a investir numa administradora de consórcio. É um ramo aí do segmento de instituições financeiras também, nem digo pouco explorado, não explorado, né, pelos financial sponsors, e até hoje somos o único private equity que entrou nesse segmento, e foi um fundo já um pouco maior, perto de 100 milhões de reais, em que nós adquirimos o controle de uma administradora. No meio do caminho fizemos um investimento proprietário numa empresa de saúde, um laboratório de medicina diagnóstica aqui em São Paulo, chamado CDB, e que nós depois fizemos um trabalho lá de reorganização e reestruturação, e que depois nós orquestramos uma fusão com a Aliar, uma investida do Pátria, e que mais tarde, um ano depois, foi listado na B3. Hoje é uma empresa de cerca de 1,5 bilhão aí de valor de mercado. E em 2018, ali um pouquinho antes da eleição, nós já estávamos em roadshow e lançamos um fundo, o nosso fundo atual, o nosso fundo flagship da casa, que é o Fundo 3, é um fundo que tem como alvo 350 milhões de reais de capital. Hoje ele está em cerca de 1/3 disso, já captado, e nós já fizemos 3 investimentos nesse fundo. Fizemos uma empresa inauguramos o fundo com uma empresa de tecnologia no segmento de mobilidade urbana, que é a Azul Digital, e mais recentemente fizemos dois investimentos na área de consumo, que foram o Cabana Burger, uma rede de hamburguerias também de São Paulo, já com presença no Rio, e mais recentemente, anunciamos há uma semana, um investimento bem relevante no setor pet, que é a Z-Dog, empresa carioca de acessórios para a indústria de animais de estimação. Então, isso aqui é uma visão geral aí do portfólio. Só para me apresentando, eu sou advogado de formação. Eu fui por vários anos advogado de fusões e aquisições num escritório grande aqui de São Paulo, e em 2012 fiz a migração aí para a área de investimentos, e hoje estou como um dos 3 cogestores da casa, junto com o Bruno e Felipe. Obrigado, Danilo. Posso me apresentar? Pode falar, vai lá. Bom, obrigado de novo, Marco e Dan, pelo convite. Como o Danilo falou, a Tricorp ela tem esses investimentos, e a nossa tese é crescimento, né? Eu acho que essa é importante a gente falar, porque como o mercado brasileiro está se desenvolvendo ainda, não fica tão claro o que exatamente, qual que é o nosso target de empresa. A gente não faz nada de startup, VC, toda essa área. Tem uma indústria hoje em dia muito grande de VC, startup no Brasil, então eles fazem investimentos pequenos, bastante investimento em bastante teses, às vezes em PowerPoint, às vezes em empresa um pouco mais madura. Esse não é o nosso universo. O nosso universo, que a gente chama de crescimento, e eu acho que vai ficar claro pelas empresas que a gente investe, é quando existe um modelo de negócio que funciona, que está provado, que vai muito bem, e essa empresa precisa de uma aceleração, um turbo, né? De capital, claramente, que é uma coisa importante para as empresas, mas não somente de capital. Ela precisa de um apoio estratégico relevante, ela precisa aumentar a área de atuação dela, ela precisa se expandir, ela precisa de governança, ela precisa achar outros caminhos, ter uma estrutura de capital mais eficiente. E no Brasil, os empreendedores brasileiros
tem muito valor, né? Eles são pessoas muito maleáveis que conseguem fazer do limão uma limonada, mas em muitas empresas elas chegam num teto e elas precisam passar desse teto, e aí entrar um pouco da atuação da Tricorp em ajudar a potencializar esses negócios. Então a gente nunca, nosso tipo de análise nunca é macro, né? A gente nunca vê, o Brasil vai ter, não é tão assim, pensando nos números macros, é muito mais de baixo para cima, que é o bottom-up, que é o termo que a gente usa, né? Então a gente olha no micro, antes do micro do que no macro. Então, por exemplo, o Cabana é um bom exemplo, né? O Cabana Burger, ele era uma empresa de amigos, e eram 10 amigos que fundaram essa empresa. 3 deles tocavam e 7 eram investidores. E aí no Cabana foi investido apenas 3 milhões de reais, fizeram uma vaquinha entre os amigos, e aí ele começou a gerar caixa, começou a ser uma coisa muito bem sucedida, começou a ter uma disparidade entre visão do negócio entre os sócios operadores e os sócios investidores, chegaram a 10 lojas, e aí falou assim, pô, a gente precisa de uma estrutura grande agora para levar isso para 50, para 100, para 150 lojas. E os sócios começam a ter uma diferença de visão. Então, a Tricorp, a gente foi lá, entendeu o negócio, e aí a gente viu que existe um retorno sobre capital investido para quem mora aqui na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro. Você vê uma loja do Cabana, realmente elas são muito cheias, então você faz um investimento de um pouco mais de R$1 milhão, em 1 ano e meio esse dinheiro já volta. Então a gente trouxe um pouco de disciplina financeira e capital, e a gente conseguiu aplicar essa governança, e a gente fez um investimento no Cabana um pouco antes do lockdown, e a gente conseguiu, acho que esse é um caso interessante, porque a gente conseguiu, como a gente entendeu que estava vindo um pouco essa crise, a gente conseguiu um desconto super relevante de mais de 7 milhões de reais que a gente colocou no caixa da empresa, antevendo que seriam meses difíceis. Mas, para nossa boa surpresa, o Cabana tem uma marca tão apreciada pelo público, que o delivery cresceu tanto que as lojas, mesmo nesse período de crise, é inacreditável, elas se mantêm dando dinheiro, né? Então, as lojas estão no positivo. Então, eu acho que mostra um pouco o nosso rigor de análise, e a gente, outro ponto importante para falar também, da primeira reunião até a gente ter uma transação, na média, na Tricorp, demora 1 ano, né? Então, realmente, a gente gasta bastante tempo entendendo a cabeça dos sócios, entendendo o mercado, os concorrentes, os fornecedores, os produtores, o mercado de real estate. Então, a gente faz uma varredura do mercado, por isso que demora tanto para a gente criar uma convicção e fazer um investimento desses, né? Eu acabei falando um pouco da nossa tese, mas me apresentando, eu sou o Bruno, eu, o Felipe e o Danilo, nós somos 3 sócios gestores, a gente está quase há uma década juntos, a gente está há bastante tempo juntos, e além de nós 3, tem um 4º sócio, que ele é uma figura de conselho, ele não está no dia a dia do negócio, que é o Roberto Justus, e ele funciona como um chairman do nosso negócio. A gente consulta consulta ele para as questões estratégicas e para os negócios que ele tem mais know-how. Então, esse é o time. Eu trabalhei em banco de investimento mais de 10 anos, tanto em São Paulo quanto em Nova York. Participei dos IPOs na época de boom aqui do Brasil, fiz o IPO da Magazine Luiza, da Arezzo, de outras empresas, então eu também tenho bastante experiência no mercado de capitais, e tanto o Danilo, que participou na área mais jurídica, e eu na parte de IPOs, o Felipe, eu não sei se ele está com... Eu vou falar um pouco do Felipe, mas ele... Pode falar de mim aí, Bruno. Fala você. Pessoal, boa tarde aí, Marco Dan. Estava meio escondido aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Só acho que acrescentar 2 pontinhos aí no que o Bruno e o Danilo falaram, sobre, pegando um pouco do gancho do Dan e falar do que a gente enxerga em private equity.
A gente escolheu esse middle, esse growth que o Bruno falou, de capital de crescimento, também porque a gente enxerga que é uma área pouco explorada pela indústria. É natural que a história de ativos ilíquidos no Brasil começou algumas casas locais e que cresceram, e depois também vieram muitas estrangeiras, mas eles estão sempre disputando ativos grandes, ativos que estão lá na pré-IPO, ativos que eventualmente você coloca o capital, cresce e tem a saída de mercado de capitais. A gente entende que é quase a fase logo anterior. Então, a gente tem essa visão de que as empresas que a gente ajuda a crescer e fazem elas ficarem mais profissionalizadas, elas têm essa possibilidade de porta de saída. Às vezes, mercado de capital, às vezes outros fundos maiores e naturalmente, os estratégicos. Então, é um negócio que, de alguma forma, a gente enxerga que tem até mais liquidez do que os outros tamanhos de empresas. E aí, segundo ponto interessante, é que quando a gente entrou nesse setor, nós estávamos também, nós tínhamos um histórico bacana para trabalhar nisso. Eu também, junto com o Bruno, trabalhei em banco de investimento, depois em empresa, e aí um caso logo que antecedeu a história da Tricorp foi um caso bem típico de private equity, que foi a Estapar. Curiosamente, ela está mais nos holofotes aí, porque bem recentemente fez o IPO. Aliás, eu acho que talvez, não sei se o único, talvez um dos únicos IPOs do mundo na crise. Tem as suas razões, mas foi um caso de super sucesso. Ali um trabalho que a gente não tinha o fundo ainda, mas foi muito parecido. A gente entrou lá, é um caso de crescimento, mas acabou sendo de reestruturação, e em 3 anos a gente estava até pronto para abrir o capital. E aí chegou a crise, o nosso Covid da época foi a crise imobiliária, e aí acabou que a gente trouxe um fundo de private equity, que foi o BTG. E aí, depois dessa transação, a gente montou a casa juntos aí. E aí, essa história de ter escolhido isso também vem em função desse caso anterior. E aí, o ponto que eu estava mencionando é que, ao entrar nesse setor, a gente queria uma forma de testar e mostrar que funciona e não só trabalhar. A gente colocou, nesse primeiro fundo que o Danilo e o Bruno mencionaram, a gente acabou colocando bastante capital próprio. Então, foi uma das características que até hoje está aí, a gente conseguiu levar para os outros fundos. Então, a gente gosta de mencionar isso porque é um pouco até acima da média do que os outros gestores fazem aí. A gente acaba que coloca bastante capital próprio, proporcional ao patrimônio, até uma certa, pegando o gancho aí do Dan, eu acho que nós estamos no outlier aí dessa estatística, porque o nosso dinheiro está muito em private equity, mas é um pouco da nossa característica. Então, a gente mantém uma posição bastante relevante com os investidores dos fundos na mão desses sócios que vocês estão vendo aí. E os justos. Então, é um pouquinho do que eu queria acrescentar. Exatamente. Só um ponto interessante também, sobre o ponto até da iliquidez que o Dan mencionou no começo, né, que é apenas uma aparente desvantagem, né, da classe de ativos, porque assim, essa iliquidez, né, do private equity, que apesar de equity, ele é private, né, ele não está listado, é o que dá a visão de longo prazo para o gestor, nós, os gestores do fundo, conseguirmos ter a calma de executar as estratégias lá nas posições, lá na gestão das companhias ao longo de 3, 4, 5 anos, para ela ficar independente de ciclo. Assim, são visões de pelo menos meia década para você não ter pressa, não estar premido por ter que sair, né, às pressas e conseguir executar a estratégia. Além do que, esse segmento, além do private equity em geral, esse segmento né, de empresas, desse tamanho de empresa que nós olhamos, é bem mais desarbitrado. Né? Você consegue achar, como é oferta e demanda natural, né, dos players financeiros, tem mais demanda, tem mais oferta de empresas, né, para você investir, são milhares de empresas investíveis no Brasil, e menos gente olhando, então ele fica mais desarbitrado e preço, né,
é bem importante na atribuição de retornos. A preço de entrada é bastante importante na atribuição de retornos. Nosso histórico diz isso, a estatística do setor também diz isso. Eu acho que bom ponto esse, Danilo, e que nem eu mencionei, que demora 1 ano geralmente para a gente fazer uma transação. Para cada transação que a gente faz, a gente olha entre 50 e 100 empresas, né? Então tem um fluxo muito grande de oportunidades, e isso são oportunidades que aparecem de forma ativa, né? A gente procura, a gente na Tricorp, a gente olha para 4 setores. O primeiro deles é consumo e varejo. O segundo segmento que a gente olha é serviços, de uma forma mais ampla, e aí entra serviços financeiros e vários tipos de serviços. O terceiro, a gente olha para a saúde. E o quarto, a gente olha para tecnologia, e tecnologia é um segmento, mas também tecnologia está imbuído em todos os outros setores. Então, a gente tem esses 4 áreas de competência que a gente determinou, e a gente olha de forma ativa e de forma passiva. Então, desde corretores, empresas de sell-side, bancos de investimento oferecem negócios para a gente, e tem setores que a gente estuda, analisa, a gente faz uma listagem de todos os players do mercado, qual que é a atuação de cada um deles, e a gente vai ativamente atrás desse negócio. Então, nossa prospecção de negócios é feita dessas duas de várias maneiras, né? Amigo de amigo, o próprio Dan e o Marco já sugeriram empresas. Então a gente sempre está olhando, e as boas oportunidades vêm geralmente, 95% das transações que a gente fez veio através da nossa rede de relacionamento, não era um processo que estava na rua. E acho que só mais um ponto que eu queria também atualizar e pontuar é a importância da tecnologia, né? Então, hoje, dos nossos 3 ativos, 2 deles são pura tecnologia aplicada, e um deles tem um componente de tecnologia importante. Então, a Azul, para quem depois, por favor, baixem o aplicativo que chama Azul, Z-U-L, é um aplicativo que ele começou como a Zona Azul de São Paulo, hoje ele está em várias capitais do Brasil, é o maior aplicativo de parking do país, e aí ele começou em Zona Azul, e hoje em dia ele está em outros serviços, então você já pode pagar multas e PVA, e aí daqui a pouco a gente já tá fazendo parceria com, já temos parceria com tags de pedágio, já temos parcerias com alguns shoppings para parar, então é tecnologia pura, é uma tecnologia aplicada. O segundo investimento é o Cabana, e aí eu acho que o Danilo pode explorar um pouco mais, que ele é o presidente do conselho, mas de todos os investimentos do Cabana, o único que a gente não pestanejou é melhorar o aplicativo do Cabana e colocar um clube de fidelidade dentro, e a gente está olhando lá para fora, Domino's, tudo que foi feito lá nos Estados Unidos, então a gente está criando um super aplicativo. E o terceiro ativo, que é a Z-Dog, que é uma empresa de acessórios para o mundo pet, para quem acompanhou, né, Marco, saiu em vários veículos aí semana passada, no Valor Econômico, no Brazil Journal, foi um investimento bastante relevante, e a gente vai ter mais informação, mais notícia relevante desse setor, dessa transação aí nas próximas semanas também. A gente está trazendo um co-investidor de peso aí pro negócio, então terão notícias, mas é uma boa, assim, não é uma empresa só que vende acessórios, ela tem uma espinha dorsal totalmente baseada em tecnologia. Então a gente parte da nossa tese é essa de tecnologia aplicada, e também o que a gente chama, o que o mercado chama, que é tech-enabled, né? É que a tecnologia faz o seu negócio ir mais longe. Então, são mais ou menos esses segmentos que a gente olha dentro do nosso negócio. Perfeito. Acho que, conversando um pouco, né, esses últimos dias, a gente estava discutindo as diferenças do papel do gestor, né? Quando você olha aí o comparativo de um fundo de ações com um fundo de private equity, né? A parte do gestor o trabalho começa quando você faz o investimento na empresa, e o trabalho é muito mais ativo, enfim. Acho que seria legal a gente já pegar o gancho de
falar um pouquinho do processo de investimentos de vocês. Acho que você já comentou um pouco de como as oportunidades surgem, mas, enfim, acho que era legal dar uma pincelada no processo de investimento e aí podemos entrar exemplificando já com os cases e falar um pouquinho desse papel da empresa, né, do gestor de private equity e das diferenças. Quer falar, Felipe? Acho que ele caiu, né? Danilo, só para mudar um pouco. Acho que, assim, sobre o processo de investimento, assim, assim, como eu falei há pouco, né? Antes de ser private equity, nós estamos falando de equity. Então, nós somos gestores no core de equity, em que nós implementamos uma estratégia bastante fundamentalista. Então, assim, é o mesmo trabalho de um gestor de public equities que tem que analisar a empresa de ponta cabeça, falar com todo o supply chain antes dela, né, todos os fornecedores, toda a cadeia de suprimentos, e depois entender a cliente, entender distribuição de receita, share de mercado, concorrentes. Então, é um trabalho de bastante pé na rua, tem que gastar sola de sapato conversando no mercado com os concorrentes, com ex-funcionários, ex-executivos. Então, um trabalho bastante research intensive, né? Obviamente que a análise financeira, hoje em dia, é commodity. Todo mundo, você vai fazer um modelo financeiro, você vai fazer as análises de cenário, você vai fazer o teu fluxo de caixa descontado, mas o diferencial mesmo, e isso todo mundo sabe fazer, mas o diferencial mesmo, né, é você capturar para onde aquele mercado vai, e tentar capturar hoje no preço da companhia, né, que você vai propor, onde tem valor. Então, e aí só está, a partir do momento que você só fez a proposta, o trabalho só andou 10%, né? Você toca o deal, fecha a transação e é aí que realmente começa o trabalho, né? Então, ao passo que um gestor de portfólio de public equities aperta o botão, executa a ordem, e daí tem um trabalho de monitoramento, né, dos releases trimestrais. No nosso caso aqui de um gestor que tem poucas posições, e são posições relevantes, nós costumamos, o nosso range de percentuais das nossas companhias é entre 25% e 75%. São desde minoritário, mas pode ser minoritário, mas é um minoritário relevante, né, com indicação do CFO, com uma governança bastante forte, com algumas cadeiras no conselho, e o trabalho de fato começa quando nós fazemos o deal, né? Implementar um plano de 100 dias, tudo que nós monitoramos ao longo da diligência, você começa a consertar, O plano de 100 dias, acho que só explicando melhor, a gente, ao longo da diligência, a gente separa em vários tópicos estratégicos, fornecedores, clientes, e a gente cria determinados tópicos de trabalho, e nos primeiros 100 dias a gente faz uma espécie de um choque de gestão, né? A gente melhora os controles, melhora o sistema. Então, esse plano de 100 dias é uma peça, assim, chave dentro da nossa atuação, porque ela vai pautar esse início da nossa relação com esse futuro, com esse sócio já, né? Então, geralmente, o CFO a gente que indica, e aí esse documento, esse plano de 100 dias, é estilo um mapa do que a gente vai fazer no começo da empresa. Perfeito. Acho que podemos entrar, então, um pouco mais a fundo nos casos, né? Acho que seria legal falar aí desses casos que estão mais frescos e eventualmente falar de algumas perspectivas do que vocês estão vendo para frente, mas acho que podemos começar falando dos casos mais recentes aí. Querem começar pelo Cabana? Vocês... Pode ser, vamos lá.
Então, Cabana foi uma tese bem interessante, até que vocês aí da TAG, como parceiro nosso, acho que participaram desde o início, né? Foi uma das primeiras parceiros que nós fomos mostrar a tese, e ela nos surpreendeu bastante desde o início, porque essa indústria de alimentação fora de casa, restaurantes em geral, é uma indústria de 400 bilhões de reais. Que inclui restaurantes, que inclui comidinhas, que inclui cafés, e especificamente o segmento de restaurantes com o full service, né, que tem serviço de garçom, é um mercado de 100 bilhões, um quarto desse mercado. E, historicamente, o que nós vimos, nesses milhares de restaurantes e redes de restaurantes que tem no Brasil, é que é muito difícil, é aquela indústria em que o capitalismo realmente mostra as suas garras, né, que é a competição perfeita, em que os players não conseguem ganhar o seu custo de capital, ou por margem baixa, ou por giro sobre o capital baixo, então é difícil ganhar dinheiro. E, consequentemente, é difícil gerar valor para o acionista. Isso se mostrou verdade em diversas redes que apareceram lá na Tricorp ao longo dos últimos anos, e nós fazíamos uma análise de todos os lados, tentávamos achar ângulo, e era difícil ali, por questão de margem baixa, por questão de dificuldade de escalar, por questão de time de gestão limitado, ou até mesmo time de gestão especial, mas aquele chefe artista, aquele cara que não consegue replicar porque ele é um chefe em uma determinada culinária, que é único, então ele vai ficar, no máximo vai ter 1, 2, 3 unidades. E quando o Cabana apareceu, nós também olhamos com esse olhar cético, né, e como tem que ser para o Private Equity, mas ele realmente nos surpreendeu positivamente, porque o unit economics, o econômico de cada unidade era muito forte. E certamente por uma conjuntura de fatores que se alinhou, de empreendedores talentosos, que criaram uma marca excepcional, uma marca desejável, uma marca cool, uma marca democrática que consegue aliar atratividade para um público jovem, público de adolescentes, né, de faculdade, ensino médio, e também executivos, famílias. Então, ele conseguiu congregar num espaço um misto de ambiência cool, ambiência bacana, um lugar que várias demografias querem estar, com um produto muito legal. Então, ele conseguiu quebrar o código aí dessa indústria de restaurantes que é difícil. Então, o Cabana foi fundado em 2016, por isso o Bruno mencionou no começo, um grupo de amigos de Alphaville, que já tinham empreendido no passado, já tinham tido as suas lições aprendidas, já tinham tomado bastante surra na indústria de imobiliária, incorporação, e eles abriram o Cabana em 2016 como com um princípio de, sim, vamos testar, vamos abrir a hamburgueria que nós gostaríamos enquanto clientes. Sempre gostaram de hambúrguer, sempre foram fãs dessa cozinha, e trouxeram alguns conceitos americanos, abrasileiraram, né, uma das inspirações é o Shake Shack, foi bastante abrasileirada, trabalharam estudaram um ano a cadeia de suprimentos, a cadeia de proteína, branding, ambiente, arquitetura, visitaram mais de 100 redes de hamburguerias nos Estados Unidos, e criaram o conceito em 2016 com uma loja no Oscar Freire, sem grandes pretensões, para testar o modelo. Se financiaram com outros amigos e se lançaram aí no setor, e foram surpreendidos pelo buzz que a marca gerou. Produto bom, a loja encheu rápido, blogueiras, influenciadores começaram a falar da marca, os veículos de imprensa, né, que cobrem gastronomia, comentaram da marca, então o negócio encheu rápido, e eles viram que eles tinham um business ali. Foram acertando, já se preocuparam, né, em começar a acertar a operação, clientela,
NPS, putz, deu certo a primeira unidade, abriram a segunda, abriram a terceira, sem precisar pôr capital adicional, as lojas geravam caixa, e eles viram que eles tinham realmente um business ali diferenciado. Começou a expansão. Eu acho que um teste importante também para uma rede de restaurantes na capital paulista é quando ela vai além da fronteira de São Paulo. Eles abriram com sucesso uma unidade no Rio de Janeiro, que também foi muito bem. E quando chegaram na 7ª loja, já com faturamento na dezenas de milhões de reais, houve uma ruptura lá dentro entre os sócios capitalistas que queriam já uma liquidez, não queriam pôr mais dinheiro para expansão, e os fundadores que operam o negócio. Eles foram atrás de fundos, falaram com poucos fundos, e também o legal, né, que mostra um pouco, né, do que o Bruno falou, nós gostamos de dizer que nós escolhemos as empresas, as ações e as empresas que nós queremos ter na carteira, mas também nós fomos escolhidos por eles. Eles, né, tinham uma opção, algumas opções de gestores, e eles nos escolheram. Então, caminhamos para uma transação, depois de 6 meses de estudo, de diligência, mais alguns meses de negociação de contrato e diligência, caminhamos para uma transação em que nós compramos o controle da companhia. E nós fomos, sim, já próximo ao fechamento da transação, veio a crise, se agravou, ali em meados de março, veio a quarentena mandatória, e nós fomos também no nosso, exercendo o nosso dever fiduciário perante o nosso cotista, né, que é proteger o seu capital dele. Nós negociamos ali às pressas também um desconto de preço nas vésperas do closing, na tranche secundária da transação, para pagar menos, né, para os vendedores, para os acionistas vendedores, aqueles capitalistas lá que o Bruno se referiu, e essa economia nós direcionamos para o caixa da companhia. Então, a transação ficou majoritariamente primária, o caixa ficou bastante reforçado para enfrentar a crise. E na crise, assim, nós já antes da crise, nós já tínhamos colocado um diretor financeiro que nós trouxemos do mercado, um cara bastante experiente, passagens pela Apple, pela Philips e pelo Outback, que nós consideramos um dos melhores benchmarks em termos de operação de restaurante casual dining com serviço no Brasil. Ele tinha participado da expansão de 50 para 90 lojas, hoje são 120 lojas. Trouxemos ele se juntou ao time de fundadores, então ficou um quarteto bastante complementar, e começamos o trabalho ali do plano de 100 dias. Fomos, obviamente, como todos aqui, surpreendidos pela crise, mas nesses momentos de crise em que você vê o diferencial do CEO escolado, do CEO, não só do CEO, mas do time de gestão escolado, um time de gestão que já passou por crises antes, que já apanhou diante de crise de demanda, crise de liquidez, e essa crise foi uma crise, assim, totalmente atípica, né? Uma crise, você tem ali a demanda, mas que não pode sair de casa, suas lojas estão fechadas, então aí que emergiu o talento do nosso time lá na companhia. Fizemos um trabalho monitorado por nós e implementado lá pelo time de corte de custos agressivo, e nosso aprendizado em crises anteriores é que o quanto antes você cortar custo, menos você vai ter que cortar. Então, tem que não hesitar, tem que cortar bastante custo. Fizemos uma pequena redução de pessoal, e também aí o benefício de você ter um CFO da indústria, né, que tinha passado já por 6 anos de Outback, ele foi super talentoso em renegociar todos os nossos insumos com fornecedores, proteínas, pães, frutas, legumes e verduras, negociar os nossos fornecedores, o custo de ocupação com os donos dos imóveis, com os shoppings. Então, tivemos uma expansão de margem bruta na questão de conseguimos comprar proteína e insumos melhor, e na linha da receita, o CEO e o diretor de expansão
conseguiram trabalhar muito bem o delivery. O delivery já era 20% da receita antes da crise, e nós tivemos que, seja, como esse seria o único vetor de receita durante esses pelo menos 3, 4 meses, que é o que está se provando verdade, né? As lojas estão começando a abrir. Fizemos um trabalho de marketing digital, de redes sociais, bastante interessante. Fizemos um trabalho também, como parte aí de devolver um pouco para a sociedade, um trabalho filantrópico de entregar sanduíches adicionais em hospitais para os trabalhadores na área da saúde, que estão na linha de frente no combate, e também um trabalho no nosso parceiro, nosso único parceiro de delivery, que é o iFood, que é o nosso parceiro. O iFood comprou o direito de exclusividade de ter cabana um pouco antes do nosso deal, e esse trabalho aí de redes sociais, marketing digital, construir combos e bundles melhores, falar bem com o cliente, atender bem o cliente, fez com que a receita de delivery realmente explodisse. Ela quase triplicou ao longo desses meses, e na combinação de receita de delivery triplicada, com a implementação de um corte de custos agressivo, nos levou para não ter prejuízo ao longo desses meses, o que acho que para a indústria de alimentação fora de casa, que nós estamos acompanhando as métricas do setor, né, a Cielo, que o trabalho de adquirência deles gera bastante dados, média do setor está uma queda de 80% a 90% da receita, nós estamos tendo uma queda de 55%. Ao longo desse tempo, fomos fazendo o dever de casa para se preparar para o retorno, e agora vamos com todos os cuidados, não só que as autoridades sanitárias, mas que os governos estão direcionando, vamos lentamente voltar a abrir as lojas físicas e preparar também o retorno da expansão de novas lojas. Isso deve acontecer ao longo do segundo semestre. Que talvez esse ponto fortaleça bastante a tese, porque a quantidade de oportunidade que está surgindo para o Cabana agora é impressionante. Então, tem redes bastante conhecidas paulistanas, que está saindo agora em vários grupos de WhatsApp, agora que está voltando os restaurantes a abrirem, vários não vão abrir. Então, a gente está tendo oportunidades em shoppings, a gente tem para expandir no Rio de Janeiro também, na zona sul do Rio, aqui em São Paulo, tem alguns ativos que eram quase impossíveis de entrar, e hoje em dia tem condições bastante favoráveis. No pipeline do Cabana, Danilo, que eu me lembro de cabeça, tem Iguatemi Campinas, que a gente fechou aí no período de crise, que ele está em construção, tem outro Cabana na Zona Norte. Então, assim, a gente acredita que as nossas projeções não só se mantêm, mas potencialmente o custo que a gente teria de expansão, ele foi reduzido devido ao custo de oportunidade que baixou bem, né? Então, infelizmente, não é o que a gente esperava de outros restaurantes não irem bem, mas eu acho que isso, de certa forma, é uma oportunidade aí para a gente crescer de uma forma mais acelerada até em condições melhores. Exatamente. Essas duas lojas que o Bruno se referiu vão inaugurar nas próximas semanas, e assim o pipeline de novos pontos, não só em rua, que o setor foi devastado, mas também em shopping, né, que é um proprietário mais difícil de negociar, historicamente, pelo poderio financeiro, tem pipeline bastante grande, porque, ou seja, fraqueza do lado da demanda por pontos está permitindo uma redução de 30% a 30% a 40% no custo de ocupação. Perfeito. Muito bom. Marco, você quer que a gente fale de Zidog ou você quer ir para perguntas? O que você acha, Marco? Não, acho que podemos falar rapidinho de Zidog e aí depois a gente abre para perguntas. De novo, só lembrando, se o pessoal já quiser ir mandando algumas perguntas ali no chat, a gente vai compilando aqui e faz no final.
Então vamos lá. Marco, só para a gente entender a dinâmica aqui, tem quanto tempo mais ou menos, para a gente dar uma acelerada e entender? Acho que podemos falar aí 10 minutos, 5, 10 minutos de Legal. Zipdog e depois a gente entra em perguntas. Só para não ficar chato e ficar só ouvindo a nossa voz, tem como mostrar uma tela aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Tem sim, aqui como apresentar agora, aqui embaixo nessa barra você consegue aí. Acho que está começando, deixa eu ver. Mas aí eu não... Assim, já vejo sua tela. Tá. Eu queria falar também um pouco da Zinal, mas desculpa, da Azul, mas depois eu volto se der tempo, tá bom? Senão a gente não vai conseguir. E o Bruno já deu um panorama aí. Vocês estão vendo minha tela Zidog, né? Estamos sim. Então, assim, para a gente tentar ficar dentro dos 10 minutos, a Zidog é uma empresa que é a nossa mais recente aquisição. A gente está muito animado. É uma empresa que até em função da crise, nós tivemos bastante tempo, não porque a gente quis, mas teve bastante tempo aí para poder passar com eles. A crise gerou dúvida, lentidão, e a gente pôde conhecer os fundadores muito bem. A Zidog, assim, para você, como resumo, eles queriam, no início, são 3 fundadores, vou mostrar a cara aqui deles para vocês, são 3 jovens, e que queriam escolher o mercado de pet, porque eles não tinham, evidentemente, tinham cachorro, etc., e não conseguiam ver uma marca expoente nesse setor que é gigante. Então, um setor muito grande, mas com pouca marca de destaque, e não só no Brasil, mas no mundo. Então, para ter uma ideia, Brasil, China e Estados Unidos, 160 bilhões de dólares por ano, e você tinha dificuldade de encontrar uma marca. Então, eles desde o início falaram, puxa, a gente quer ter um brand nessa área, e começar, até brincaram, falando, vamos ser a Havaiana no setor pet para o mundo, e aí não é Havaiana, porque não é uma marca saindo do Brasil para o mundo, mas é uma marca já que nasce com características globais. Então, eles têm uma história bacaníssima, lúdica, de pegar avião e ir para a China sem dinheiro e montar o primeiro protótipo, que foi essa coleirinha aqui. E aí conseguiram. Só que aí vou tomar muito tempo se falar essa parte divertida, então depois eu mando para todo mundo que tiver interesse eles participaram de alguns podcasts, eu mando um da Infomoney para vocês verem a história contada por eles, que é bem interessante. A empresa, ela começou nessa área de acessórios e já com bastante inovação. Então, eles trouxeram aí algumas características diferentes na coleirinha, patentearam uma coisa que faz uma absorção de choque, quer dizer, coisas inovadoras para a época, muita qualidade e posicionaram um preço um pouco mais alto. Mas sempre batendo muito em cima da marca. Então, eles perceberam que ao longo do tempo, que a marca foram criando bastante valor, cultura, conteúdo. Eles perceberam que essa marca começou a se destacar no setor e ela começou a atravessar outras subcategorias. Então, eles foram testando a marca em outras, e criavam toda uma narrativa, todo um conteúdo para lançar os outros produtos, mas aí começaram a testar e foi muito, muito, muito bem sucedido. Eles tiveram, só para vocês saberem, assim que começaram a empresa, eles tiveram um aporte de um fundo no Rio de Janeiro, alguma coisa um pouco menos de 5 milhões de reais, e nunca mais, depois desse primeiro aporte, precisaram de dinheiro. Então, o modelo de negócio ficou muito bem sucedido, e desde a fundação, há 7 anos atrás, eles crescem 50% ao ano, com margem, gerando caixa e 0 dívida. Só um parênteses, curiosamente, as empresas nossas do Fundo 3, do FIP3, que nós temos falado aí com mais detalhe, e aí não é porque a gente não gosta, mas elas não têm dívida, elas carregam 0 de dívida, ao contrário, todas elas têm caixa e geram caixa. Desde a Azul, que é a menorzinha, e empresa de tecnologia que cresce bem, ela também gera caixa, também não tem dívida. Passando pelo Cabana, que também gerou muito caixa e sempre cresceu com capital próprio, e a Zi também não é diferente. Então, a partir desse primeiro aporte, eles foram crescendo muito rápido, sempre mantendo o caixa cheio, mas sempre crescendo bastante. E aí chegou um determinado momento, lá para 2017, o fundo que entrou com eles queriam sair,
e bastante fundo querendo entrar. E os 3 fundadores, de novo, aqui está eles, eles se alavancaram e conseguiram comprar a posição do fundo. E agora, finalmente, depois de um tempo, eles foram atrás foram querer entender se havia um parceiro para eles. Eles falam isso muito, isso não a gente não tá se elogiando aqui, mas eles dizem que puderam escolher bastante aqui. Até tem uma história curiosa, depois eu conto. A gente acabou, nesse caso específico, participando de uma disputa. E a história aqui é porque a gente tem essa característica de minoritário relevante, co-controle, uma coisa que a gente falou lá atrás, e tem tido esse histórico de poder apoiar bastante. Então, nós fizemos aqui foi um cheque de 100 milhões de reais, da qual 50 milhões de reais foi para o bolso de todos os acionistas, e com esse dinheiro eles estão pagando a dívida que eles se alavancaram para comprar a parte deles, para limpar o cap table. E os outros 50 milhões, o capital para crescer, sendo que eles nunca precisaram de capital. Por que eles decidiram querer trazer um investidor e ter esse capital? Porque eles têm eu vou pular bastante aqui, é só uma coisa antes de falar do uso do recurso. Eles têm também sido bem sucedidos com essa história de marcas, de fazer parceria com marcas. Então, começaram lá atrás com uma parceria com a Star Wars, com a franquia da Disney, depois a Disney, depois não parou mais. E é super interessante porque são os únicos do mundo no setor de acessórios pet que tem feito isso. Lembrando que sempre quando eles fazem uma marca, recentemente teve a Simpsons, vem o bowl, a canequinha de comida, vem Simpsons, vem a caminha do cachorro, vem a fralda higiênica. Então, eles são muito dinâmicos, a produção é China, e tem escritório na China, 7 funcionários lá, escritório em Madrid, Estados Unidos e Brasil. A empresa já vende muito para os Estados Unidos, mais ou menos 1/3 da receita é nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Essa nossa entrada foi uma coisa muito estudada por eles, para ter um grupo que os apoiasse na estratégia de crescimento, porque quais são os vetores de crescimento que agora sim eles vão precisar de mais apoio e caixa? Primeiro, Estados Unidos. Estados Unidos começou a crescer bastante, e lá o canal que eles querem crescer é o canal próprio de venda direta, ou seja, o e-commerce. Eles querem estar conectados direto com o consumidor. Então ali já estão sendo bem sucedidos nesse crescimento e querem dar uma acelerada. E o segundo vetor de crescimento é que no meio desse caminho deles, eles perceberam que o setor também é muito mal representado por uma empresa que vende produtos de terceiro. Vocês veem hoje no setor alguns expoentes no varejo, Pets, Cobase e alguns outros, e vocês vão saber da Pet Love do setor e-commerce, que é a que hoje está nadando de braçada sozinhos. Mas mesmo assim, e o resto é tudo mais periférico e menor. Mesmo assim, não é uma experiência, é uma experiência de e-commerce tradicional. Você pede, é um aplicativo convencional, você cai num motoboy de empresas de motoboy e aí você recebe sua mercadoria. Eles entenderam que poderia fazer algo melhor dentro desse ecossistema que eles criaram por meio da marca. Então, eles perceberam que quem consumia a marca deles estava necessitando também de alguma experiência melhor para comprar outros produtos, de ração a produtos veterinários. Então, eles resolveram lançar um aplicativo, um app de entrega, mas com uma experiência completamente diferente do que tem no mercado. Então, eles começaram a investir bastante dinheiro, capital próprio, na construção de um aplicativo proprietário chamado Zinal. A gente, quando começou a falar com eles, a Zinal já estava rodando, mas era um faturamento quase zero. Nós até tivemos, Bruno, Danilo e eu, a gente teve bastante dificuldade de entender isso. Como é que uma empresa de produto, uma empresa com uma marca tão forte e que não tem nenhuma outra parecida, pode querer agora entrar e vender marcas de terceiros. E depois, ao longo desses 8 a 10 meses, foi ficando cada vez mais claro como é que esse ecossistema interage.
Mas antes de falar disso, só contar um pouco para vocês o que é esse aplicativo. Eles quiseram, só para vocês saberem, o setor é muito pulverizado. Então, o grosso do faturamento do setor pet, de comida a acessórios, a produtos veterinários, está na mão e serviços, está na mão de pequenos pet shops. O setor é muito pulverizado. Tem mais de 10 mil pet shops no Brasil. Então, eles lançaram isso para ser o pet shop na palma da sua mão. O que é isso? Não é só um simples aplicativo. Eles quiseram ter o melhor aplicativo, melhor experiência de compra, mas eles querem também controlar desde da tua compra até a tua entrega, essa vertical inteira, incluindo a logística. E como é que eles fizeram isso? Naturalmente que eles fizeram e gastaram muito dinheiro com o melhor aplicativo, então vocês vão ter uma experiência. Se vocês pedirem, ou se alguém daí já pediu, vocês vão ter uma experiência muito parecida, se não melhor, que o que vocês têm no iFood ou no Rappi. É aquela mesma lógica de aplicativo, fácil de navegar. Você vê o motoboy saindo e indo entregar a mercadoria que você escolheu na sua casa. A diferença é que eles querem controlar essa logística toda, essa última milha. E para fazer isso, eles foram até muito inovadores. Hoje já é uma coisa que está disseminando mais, já tem outros modelos em outros países, mas eles foram bastante pioneiros, tinham poucas experiências parecidas. Eles criaram mini estoques descentralizados, os tais dos mini hubs. Então, eles pegam uns pontinhos de 100, 150 metros quadrados, 200 metros quadrados, ao longo dos bairros mais adensados. Tem essa plataforma de tecnologia que eles criaram e eles controlam um pool de motoboys próprios e treinados que eles chamam de Z-Man. Então, você fez o pedido, cai no aplicativo, cai no sistema de tecnologia, o computador, o robô entende onde você pediu, qual a proximidade, qual é o mini hub, quem é o motoboy disponível e vai lá fazer a entrega. E aí você consegue receber o teu produto em até 1 hora, às vezes menos. É bem surpreendente. Todo mundo que a gente fez muito teste. Eu não tenho cachorro, mas a gente acabou comprando muita coisa para entender o aplicativo. Com isso, eles conseguem criar, evidentemente, com essa tecnologia e esse sistema de última milha, eles não te cobram frete, eles têm essa possibilidade de não cobrar, porque a entrega é otimizada. E a história de você ter uma pessoa um pouco mais especializada e mais suscetível a querer te entregar e não cair, de repente, num cara da Log ou da Uber ou qualquer coisa nesse sentido, querendo levar um saco de ração de 15 quilos, que é uma entrega ruim para o motoboy e não faz com o que eles chamam que é o devido carinho. Então, acaba que vira uma experiência interessante para quem tem para quem conhece a marca e para quem quer ter essa categoria de pet, quem tem animal de estimação, tem, de fato, quando pede esse choque de experiência. Aí, voltando naquele ponto que eu falei para vocês, como é que a gente entendeu isso? Primeiro, aí, só para vocês saberem, os referenciais, os indicadores da Zinal, que é o aplicativo dessa Z-Dog que nós estamos falando, são surpreendentes. A gente tinha aí, a gente mediu muito, a gente mediu desde Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, quais eram os referenciais, custo de aquisição, recompra, e por aí vai. Margem bruta de cada pedido, etc. E a gente viu que os indicadores deles eram muito bons. E aí, a primeira, não é preciso ser gênio para entender que a questão aqui é porque é uma empresa de produto que tem seus produtos próprios e acha que vai ter uma gama de produtos cada vez maior. Então, o fato de ter produto próprio, e você vê aqui nessa tela que você vê que já é bastante produto próprio vendido, as margens são bem maiores. Então, eles já entraram em break-even muito rápido, é o que é surpreendente para esse setor de e-commerce, para o setor de digital, né? A recompra tem sido muito alta e o crescimento tem sido absurdo. Então, quando a gente entrou 10 meses atrás, 0 de faturamento, esse mês vai bater um pouco mais de 2,5 milhões de reais por mês. E aí, o mais legal de tudo, que a história do ecossistema que a gente estava falando, é que a gente entendeu que os lançamentos das futuras categorias, elas vêm da base de dados que está sendo criada com esse aplicativo. Então, eles sabem, por exemplo, se querem lançar um produto na área de alimento, qual é a ração preferida, qual é a recompra,
qual é a categoria de clientes que compra, quais marcas, e com esse banco de dados todos, eles vão fazendo de forma inteligente a entrada em novos segmentos, novos subsegmentos. Então, por exemplo, o setor de alimentação, que é um setor grande no setor pet, mais ou menos 60% de tudo que é vendido para pet é alimento. Hoje você tem o grosso sendo comida seca, saco de ração. E você tem um nicho que é aquela comida cara, que eu não sei quem tem cachorro compra, mas é aquela comida mais natural. Eles estão lançando agora essa nova linha que vai ser um intermediário, ela vai ser posicionada no meio, não vai ser aquele negócio super caro, mas vai ser complementar à ração que você compra, que eles chamam de Z-Kitchen, toda a categoria. Ela está acabando de ser lançada, e ela começa com essa linha que eles chamam de Topper, que você compra um saco de ração pelo aplicativo e é sugerido para você dessas comidas naturais, que aí, depois de muito teste, etc., melhora muito a saudabilidade, a saúde do cachorro. Então, é uma empresa assim, dinâmica, multicanal, muito, como o Bruno mencionou antes, ela é muito ligada à digitalização. Hoje, mais ou menos, é muito interessante, uma empresa de quase 100 milhões de reais, onde quase um terço da receita já é em dólar, e agora podendo entrar em todas essas outras categorias. Deixa eu ver como é que eu desligo para a apresentação. Então, assim, muito, muito interessante. A empresa já, de certa forma, é pequena para ser global, mas está crescendo muito fora, podendo aí ter novos segmentos. Desculpa o que eu ia falar. Ela é um terço da receita, ela é fora, e mais ou menos 2/3 da receita já é vendido via canais digitais. O que é surpreendente. A empresa, na crise agora, teve 30 lojas fechadas, que são o canal de lojas de tijolo, né? As lojas foram fechadas, a maioria está em shopping, são quiosques, são franquias, e mesmo assim ela vai crescer 20% ano contra ano. Ela estava prevendo crescer mais, crescer alguma coisa em torno dos seus 50% históricos, mas ela vai crescer de 20% a 30% esse ano no meio da crise. E aí muito em função de já ser uma empresa bastante digital. Então, é interessante, eles estão nos olhando, fazendo um apanhado de tudo que a gente veio falando até agora, e a pergunta do Marco, eles, apesar de ser uma empresa grande, time legal, etc., agora estão na hora de ter uma governança mais apurada, está na hora de ter números, eles já são auditados, mas está na hora de dar um passo além nesse sentido, e está na hora de serem apoiados e estrategicamente, gestão, para passos grandes, que nem Estados Unidos, um aplicativo, uma área de e-commerce nova que está crescendo. Então, é um pouco do nosso trabalho. Às vezes a gente tem mais intensidade, às vezes o negócio está mais tá mais maduro e automatizado, e já requer aí um pouco mais de ajuste fino, orientação mais fina. Então, é um pouco do nosso dia a dia aí. Perfeito, excelente, muito bom. Acho que podemos ir para as perguntas, e aí, eventualmente, a gente toque mais um outro assunto. A primeira pergunta aqui, entendi que vocês ainda querem captar 150 milhões para esse fundo 3. Para novos investidores, é calculado um novo valuation, considerando que o fundo já tem 2 empresas rodando, ou como é que funciona? Na verdade, Marco, tem 3, tá? Tem 3, né? Tem 3. Na verdade, sim, na verdade, o alvo dele é 350 milhões, então nós estamos ainda, pretendemos captar mais 250, estamos em 100, e a regra da CVM prevê uma marcação a mercado anual do fundo, de acordo com o valuation atribuído por avaliadores terceirizados, não somos nós que fazemos isso, são empresas especializadas em valuation que marcam uma vez por ano, através de alguma metodologia, normalmente fluxo de caixa descontado, o valuation do fundo. Especificamente, então, é assim que funciona. Então, quando eu faço uma janela de emissão do fundo, ele entraria na cota daquele momento. O ponto aqui interessante desse momento do fundo é que ele está com ZUL, que já está na carteira há 1 ano. Recentemente foi remarcada, teve uma pequena apreciação,
mas Cabana e Zidog acabaram de entrar na carteira. E já tem lá trabalho, né, de plano de 100 dias, do nosso trabalho que eu descrevi minutos atrás, rodando há bastante tempo. Então, por conta que os ativos recém entraram na carteira, ele ainda vai ser, para uma próxima janela de emissão de cotas do fundo, ele ainda vai rodar com cota 1. Eu vi aí que foi o Múcio que fez a pergunta. Eu acho que o que o Danilo está falando é uma janela de oportunidade. A gente tem essa janela aí de alguns meses até a próxima remarcação. Mas sim, a dinâmica uma vez por ano é remarcado e aí sobe as cotas. Então, é um laudo de terceiro, a gente não tem influência, mas geralmente a remarcação é positiva e aí mexe bem com o preço das cotas. Boa. Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Eu tenho uma que o pessoal geralmente pergunta para entender lá fora, enfim, e ao longo do tempo na indústria. Como é que é a diferença de retornos ao longo do tempo em relação aos mercados mais líquidos? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a expectativa de retorno. Como é que funciona isso na indústria de private equity? A indústria essa classe de ativos private equity é uma indústria com dispersão bastante alta de retornos, mas com uma média mais alta que o seu comparável, que é o public equity, né? Uhum. Assim, historicamente, public equity, né, os mercados desenvolvidos, o Brasil e as janelas são curtas, né? O Bovespa é bastante volátil, a janela não é longo bastante, mas historicamente a bolsa americana, nos últimos 30, 40 anos, dá cerca de 9, 10% ao ano, o total return, apreciação das ações mais o yields, né, buybacks e dividendos. Uhum. E enquanto o public equity, a mediana tem aí pelo menos um prêmio de 300, 400 pontos base. Então, 13, 14% ao ano em dólar, né? Um prêmio de 400 pontos base. Isso de mediana. Privado, você diz, né, Danilo? Oi? O privado, você chamou o public, mas o privado, você está falando private. Perdão, private equity tem uma taxa de retorno na mediana de cerca de 14% em dólar, mas com uma dispersão muito maior. Então, os bons gestores entregam algo ao norte de 20% ao ano em dólar. O nosso fundo tem uma taxa alvo de retorno de 30% ao ano em reais. Perfeito. Uhum. Só deixa eu completar um ponto aqui. Eu comecei falando que o gestor, o investidor, desculpa, vai precisar abrir mão ou da liquidez ou da volatilidade. No mercado de ações públicos, você tem liquidez quase que imediata, né? Se você comprar ação, se você comprar fundos, você tem fundos aí de D2 a D30, bons fundos. No mercado de privado, de private equity, você não tem tanta volatilidade, né? Eles mostraram aqui para vocês que a marcação geralmente é uma vez por ano, mas, por outro lado, você não tem liquidez. Então, são fundos aí para durarem entre 5 e 10 anos, uma mediana aí de 7 anos, onde você não vai ver a cor dessa liquidez, a não ser que você tenha uma saída no mercado secundário, que é uma coisa muito mais incerta e menos usual de acontecer, mas só para ficar claro aí para todo mundo que você tem que abrir mão da liquidez para ter esses retornos. Perfeito, Dan. Chegou outra pergunta aqui. Quando abrir a janela de investimento para novos investimentos, qual que é o ticket mínimo? Eu acho que é uma pergunta de vocês, né, Marco? Porque vocês criaram um veículo interno da TAG. Então, no nosso veículo, né, a gente quando fez o investimento, fez um veículo para alocar direto em você. No nosso veículo, o ticket mínimo é baixo. Se eu não me engano, é 10 mil ou 50 mil, eu não lembro, mas a ideia foi a gente conseguir agrupar um grupo de investidores para fazer. Para institucional, acho que o investimento seria direto, então seria interessante entender também qual que é o mínimo do fundo de vocês. O nosso fundo é para investidor profissional, então o valor mínimo de investimento é 1 milhão e na média o investimento dos nossos investidores vai de 40 a 5 milhões. Na média não, a dispersão então tem investidor que investe 40, investidor que investe 5 e o mínimo é 1 milhão. Mas a TAG fez um veículo para os clientes dela que o valor é muito menor. Então acho que essa é uma vantagem aí que a TAG propicia aos clientes,
que é ter a oportunidade de entrar num veículo de private equity, que o valor é substancialmente maior, você consegue fazer uma alocação já com 50 mil reais, Marco, é isso? Acho que é 50 mil isso. Então, pô, com 50 mil reais você consegue entrar no fundo de private equity, isso é difícil acontecer, então acho que uma oportunidade interessante pela TAG. Maravilha. Bom, acho que não havendo mais perguntas, acho que podemos caminhar aqui para encerrar. Muito obrigado, Danilo, Bruno, Felipe. Foi ótimo. Acho que a ideia nossa aqui é trazer temas diferentes, temas que acho que só estão começando, não que só estão começando, mas que acho que tem muito a crescer no Brasil. Acho que a gente viveu muito tempo de uma jabuticaba de juros muito altos, com liquidez, e agora a gente vive, acho que um ambiente mais normal e esses temas vão ficar cada vez mais frequentes, e acho que a gente vai ver as carteiras dos clientes aí tendo cada vez mais alocação nesse tipo de ativo, e acho que a diferença que faz um bom gestor é muito grande. Acho que como o Danilo mencionou, a dispersão de retornos aqui também, né, a gente vê que é grande. Então, acho que é muito importante a gente estar aí nos gestores certos. Obrigado aí de novo a presença de vocês. Marco, obrigado. Eu acho que a gente vem conversando com o Dan e o Marco há um ano já, né? Então, assim, é um processo longo. A gente conversa bastante com vocês, então é sempre um prazer estar próximo, e conte conosco aí para atualizações e discussões aí com o seu time. Super obrigado, Dan e Marco, pela oportunidade aí. Obrigado vocês, e acho que a mensagem que fica aí para os nossos clientes, parceiros, amigos, é que mesmo em períodos de crise existem grandes oportunidades de investimento, e como toda crise, a gente vai ter empresas e setores que vão sair fortalecidos e outros que infelizmente não vão conseguir atravessar essa tormenta, e a gente acha que a gente está bem posicionado com nossos fundos e nossos gestores para estarmos nas empresas e nos setores corretos. Obrigado a todos pela participação. Até mais, Dan. Um abraço. Valeu, Obrigado. gente. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.